Boa noite. Tudo bem, prof? Bom, vou falar sobre a gastronomia na América do Sul. O período histórico que eu escolhi abordar é a chegada dos primeiros europeus ao sul da América do Sul. Este momento é de extrema importância, pois temos um grande choque entre culturas do Velho com o Novo Mundo, e ainda entre civilizações que estavam em pontos muito diferentes de desenvolvimento. Este período retratado em diversos textos feitos pelos colonizadores contam um pouco de como eram os hábitos alimentares dos índios e alguns ingredientes que eles usavam nas suas preparações. Ingredientes e preparos que herdamos no dia a dia da cultura gastronômica sulista. Os primeiros registros de chegada dos europeus ao sul foi em 1531, quando os navegadores portugueses Martim Afonso de Souza e Pero Lopes, de passagem pela costa, batizaram a barra, onde alguns anos depois foi aberta a passagem para os navios do oceano para a Lagoa dos Patos, com o nome de Rio Grande de São Pedro. Por um grande período, a região foi visitada apenas por aventureiros em busca de índios para capturar e escravizar. Vamos falar de mboy, que quer dizer comida. O chimarrão. Uma das primeiras formas de alimento que se mesclou entre índios e europeus foi o chimarrão. Esta infusão era a bebida típica dos índios, que a chamavam de caai. A mesma erva era usada na região onde hoje é a Argentina, e foi levada pelos tropeiros com mulas até o altiplano andino, onde a cuia era chamada pelo nome incássico de mate. Daí o nome mate, que é usado por diversos povos até hoje. O mate ou chimarrão, cimarrón, que quer dizer selvagem, é bebido em muitos países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Entre esses países, o mate é bebido com algumas variações de forma como é produzida a erva e preparada. No Brasil se consome culturalmente chimarrão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Aqui podemos ver um índio já utilizando roupas, vestimentas com influências europeias e tomando um chimarrão. As plantas. Na lavoura guarani podemos encontrar muitos tipos de plantas, ervas, folhas, tubérculos, frutos e muito mais. Os índios da região utilizavam em algumas vezes a pimenta cumari, a verdura caaruru, conhecida como folha cheia, o adoçante caaxê, hoje conhecida como estévia, e mandubi, que é o amendoim. Utilizavam também o cará, que é um tubérculo parecido com o inhame, também a batata doce e a abóbora. Para o sustento do dia a dia, era utilizado o feijão, chamado de cumandá, um dos alimentos com mais diversidade de preparos na cultura indígena era o milho, que eram comidos desde a fase de maturação das espigas. O grão de milho era triturado e faziam a canjica, e quando trituravam ainda mais usavam como farinha, assim como utilizamos hoje. As raízes de aipim e mandió, como eram e são chamadas, eram as preferidas dos povos guarani. Como duram muito tempo na terra e podem ser colhidas de acordo com a necessidade, eram e ainda são utilizadas na base da gastronomia desses povos. Podiam ser usadas direto na brasa ou raladas e espremidas até virar farinha para fazer o pirão. O churrasco. Os povos da região também eram amantes das carnes, comiam carnes de ave, tatu, paca, capivara, entre outros animais da região. A forma mais comum que utilizavam para preparar as carnes era na brasa, um ancestral do churrasco de hoje. Faziam uma cova no chão, onde queimavam as madeiras secas e deixavam as carnes em uma certa distância para que cozinhasse lentamente. O gado, como sabemos, não é natural das Américas. Foi trazido para cá junto com os espanhóis, que encontraram a planície com pasto nativo, que é perfeita para alimento dos animais. O clima e a abundância de água fez com que a criação de gado se tornasse a maior renda dos povos imigrantes da época. Os índios, por sua vez, começaram a incluir a carne de gado na sua alimentação, pois uma vaca abatida podia ser utilizada como alimento por uma aldeia inteira. Na falta de sal, por estarem afastados do mar, estavam na planície, no planalto do Rio Grande do Sul, Argentina, descobriram que o melhor tempero era o suco da carne assada em grandes postas. Utilizavam a própria gordura que caía para ir amaciando a carne com o tempo, sem pressa. Existe um relato do padre Anton Sepp, em seu livro Trabalhos Apostólicos, que diz:
Os índios comem a carne sem sal, meio crua e sangrenta. Várias vezes tentei dar a um doente carne bem assada e preparada à maneira alemã, com salsa, rosmarinho e manjerona, mas ele prefere encher a barriga com sua carne semi-crua e atira meu prato aos cães. Aqui temos as referências bibliográficas, o livro do Pampa à Serra, Os Sabores da Terra Gaúcha, escrito por Barbosa Lessa, e também pesquisa na Wikipédia, com os dizeres da história da região sul do Brasil. Neste monumento da imagem é um monumento em homenagem aos últimos charruas, povo indígena que viveu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai e Uruguai. Este monumento fica em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigado, boa noite.